Uma boa noite para você. Nesse momento eu trago uma mensagem de Deus para o seu coração, que fica aqui no livro de Gênesis, no capítulo 15. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui o primeiro versículo e vou ler o versículo 5. Capítulo 15 de Gênesis, vou ler o primeiro versículo e logo após vou ler o versículo 5. Diz o seguinte: Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o Senhor. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Assim será a tua descendência. Dependendo da tradução, posteridade. Louvado seja Deus. Assim seria a descendência de Abraão, como as estrelas do céu, numerosas, brilhantes, não é? Que o povo de Deus é um povo que ilumina a terra, um povo de Deus é um povo que brilha. O próprio Jesus disse isso: vós sois a luz do mundo. Então o povo de Deus é luz, e aquele povo que o Senhor estava prometendo a Abraão, esse povo numeroso como as estrelas do céu, a Bíblia diz que o Abraão, ele não tinha filhos e a sua esposa era estéril. A sua esposa não podia gerar, não podia ter filhos. E nós começamos lendo no versículo 1 o seguinte: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha que as promessas de Deus são grandes, não é? São grandes e na maioria impossíveis. Geralmente é assim que Deus gosta de operar, no inalcançável aos homens, no impossível dos homens. Abraão já tinha muitos anos, a esposa também muitos anos, e ela nunca gerou um filho, nem podia gerar. E agora ela já tinha cessado o costume das mulheres, o que dificultaria mais ainda vir um filho para Abraão. Então Abraão estava ali apenas com uma promessa. O Senhor apareceu em uma visão a Abraão. Isso que eu li era uma visão, ou seja, um sonho. O Senhor diz: olha as estrelas e conta se é que o podes. O Senhor sabia que ele não podia contar, mas o Senhor estava se referindo àquelas estrelas só para dar a entender a Abraão como seria uma numerosa multidão, porque quando Deus traz ele para fora e mostra aquele céu estrelado, eram muitas estrelas que tinha naquele dia, naquela visão, não tinha como ele contar. Então aquilo dali era impossível a Abraão. Era algo inédito, inalcançável aos olhos humanos, e quem o conhecesse, que ele falasse isto, que a mulher dele ia gerar, que ele ia ter filhos, as pessoas zombariam. Então as coisas de Deus para a sua vida são grandes. O Senhor tem uma grande obra na sua vida. E não confunda grande obra. Deixa eu explicar uma coisa para você não confundir. Eu fazia um programa na rádio, às vezes, há um tempo atrás. Eu fiz um programa e era na rádio, era no Juazeiro da Bahia, tem muitos anos. Eu fazia um programa evangélico que ia de, se não me falha a memória, de 12 a 1 da tarde. E descendo, terminei o programa, ia descendo a escadaria lá daquele prédio,
encontro um jovem, servo de Deus, e ele disse para mim na época: pastor, Deus tem uma grande obra na minha vida. Ele falou isso. Eu fiquei olhando para ele e ele disse: e eu faço parte de uma igreja pequena, então eu vou sair da igreja e vou para uma igreja grande, porque Deus falou que grande é a obra que Ele tem comigo. As coisas de Deus não funcionam bem assim. Geralmente as coisas de Deus começam pequenas. Não é porque Deus tem uma grande obra e fez uma grande promessa na sua vida que tudo já tem que começar de cima para baixo, sabe? O edifício ele tem que ser cavado bem fundo e tem que fazer uma sustentação bem feita para poder sair da terra e começar a tomar volume, crescer e aparecer. As coisas de Deus, elas não funcionam como as coisas do mundo, não é? A pessoa diz: olha, eu vou fazer um mega shopping. Mega é grande. Ele já faz aquele shopping grande. Mas as obras de Deus geralmente começam pequenas. O Senhor Jesus, ele iniciou a sua grande obra chamando um discípulo, outro discípulo, mais 2 discípulos ali, e depois ele ficou com 12 discípulos. Isso parece muito pouco, não é? Mas era uma grande obra. Com pouca coisa, Deus consegue fazer muitas coisas. Certa feita, Jesus estava em determinado lugar pregando, e naquele momento ninguém tinha comida ali para comer, e era um lugar distante de onde se vendia, e não havia dinheiro suficiente para comprar comida para aquelas pessoas. E Jesus disse: nós precisamos alimentar essas pessoas. Um jovem disse: olha, eu tenho aqui 5 pãezinhos, 2 peixes. Jesus é o bastante. Olha, parecia muito pouco. Jesus abençoou e todo mundo se alimentou ali, e ainda sobrou, a Bíblia diz, 12 cestos cheios. O Senhor Deus é o Deus da multiplicação. Abraão teria realmente aquela descendência enorme, mas começaria por Isaque, por uma pessoa, e depois o Senhor iria multiplicando, entenda? Deus te fez uma grande promessa, mas não precisa que tudo comece grande. Confie no que é pequeno, no que é pouco, invista ali. Parece insignificante, mas vá plantando. Olha só, como uma semente tão pequena assim, mais ou menos assim, nós temos aqui, e plantamos e fica uma árvore enorme, não é? Isso é o poder de Deus, que os homens nem observam. E nem se dão conta que é um grande milagre, não é? Aquela sementinha de repente brotar ali, fica aquela árvore que vai fazer uma sombra enorme, maravilhosa. Então você precisa confiar no pouco, no que é pequeno. Não é porque Deus disse que vai fazer uma grande obra que o pouco não é útil. Invista no pouco. Foi o que Deus colocou nas suas mãos. Trabalhe com o pouco. E o Senhor que fez a promessa vai multiplicar da forma dele. Não precisa também você achar, não, Deus vai fazer assim, assim. Não procure maneiras, deixe ele agir, sabe? Porque o Abraão, quando Deus falou isso aqui, amanheceu o dia, ele falou para a mulher dele, para Sara, e Sara ficou inquieta e ansiosa e começou a tentar achar maneiras para isso acontecer, e ofereceu a serva dela, porque ela não tinha fé suficiente que ela fosse gerar. E ali o Abraão possuiu aquela mulher e teve um filho, o Ismael, que não deu muito bom. Depois ele teve o Isaque, quando Deus fez o milagre na Sara, e aí deu bom, porque o Isaque era o filho da promessa. Então não comece a ansiedade e procurar maneiras, descanse, se acalme, só se dedique no que Deus falou. Não precisa olhar lá adiante, tá? Olha para cá,
vai aqui rabiscando aqui, vai riscando aqui, vai fazendo A, E, I, O, U, a tarefa de casa, vai investindo como você pode, não precisa dar o passo maior do que a perna, você não precisa se endividar para poder fazer as coisas acontecer. Creia no milagre, Deus vai suprir de forma sobrenatural e as coisas irão acontecendo sucessivamente. O que Deus te prometeu vai acontecer sim. Confie, descanse. Deixe que quem estiver de fora fale o que quiser, mas você sabe o que você ouviu de Deus. Abraão estava dormindo ali, teve aquele sonho maravilhoso. Ele sabia o que ouviu de Deus, né? Ainda que alguém de fora dissesse, oxente, esse coroa, esse velhão aí, ele vai gerar? Já era. Deus rejuvenesce, Deus faz milagre, não é? Deus, ele tem muito poder e o que ele te prometeu vai realmente acontecer. Vai acontecer. Confie, acredite. Porque Deus, ele promete coisas grandes, mas começa pequeno. E estava lá o pequeno Isaac, não é? Foi algo tão pequeno. E Deus foi multiplicando, multiplicando. E nós podemos ver Israel hoje brilhando aí, não é? Brilhando para o mundo. Muitas pessoas vão lá em Israel, falando do país, vão lá em Jerusalém para ver, para trazer um pouco de óleo, trazer um pouco de água, para conhecer o lugar, conhecer as histórias pessoalmente. Então Israel brilha, louvado seja Deus por isso, e você também vai brilhar. Você vai confiar e você vai sim tomar posse dessa vitória, porque essa vitória, o que Deus te prometeu é para a glória dele, não é? Não é para a sua glória, você vai ser honrado, mas é para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado nisto que Deus te prometeu. Então, ele é o maior interessado em fazer isto acontecer na sua vida e ele vai fazer. Se tranquilize. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Com certeza que você vai tomar posse das suas promessas. Em nome de Jesus, gostaria de pedir a você que ore junto comigo. Eu estou orando pelos pedidos de vocês, tá? Não oro só aqui. Aqui nós temos pouco tempo, né? Os nossos momentos de orações fora daqui aqui são realmente aquele momento em que eu apresento realmente com tranquilidade no meu quarto o nome de vocês. Eu tenho certeza da sua vitória. Eu tenho certeza de que coisas grandes irão acontecer na sua vida, porque o seu Deus é grande e te fez grandes promessas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de glória, em nome de Jesus, Senhor. Eu estou aqui com o teu filho, com a tua filha, Senhor. Eles são teus servos. E possa ser, Senhor, que esteja alguém orando comigo nesse momento que não é teu servo, nunca foi em uma igreja, não entregou a vida ao Senhor, mas é um filho teu, Senhor, que não se declarou para o mundo ainda, mas o Senhor sabe que é filho. Eu te peço a tua bênção sobre eles, Senhor, sobre a família deles. Eles têm filhos que estão no mundo, eles têm filhos que estão aí nas baladas, Senhor, e correndo muitos perigos, mas o Senhor é Deus. Eu te peço que o Senhor envie os teus anjos e acampe ao redor de cada parente da família do teu servo que está comigo aqui, da tua serva, Senhor. E protege o teu servo, a tua serva, a família inteira, dando livramento, Senhor, de morte, de acidente, de assalto. Em nome de Jesus, dando livramento de enfermidades malignas. Cobre com tuas asas, Senhor. Protege, abençoa. Em nome de Jesus, abre os olhos. Em nome de Jesus, aumenta a fé e dá a paz. Em nome de Jesus, amém. Eu creio no seu milagre. Você crê também? Eu confio. Eu já vi muitas coisas acontecerem através da oração, através da dedicação ao Senhor. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração. Ele tem prazer em atender. Ele tem prazer em te abençoar. Ele vai multiplicar esse pouco. Confia em nome de Jesus. Amém.
Fique na paz do Senhor. Até a próxima.